Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Vector Art. E essa é a primeira aula de CorelDRAW, então nesse canal vão ter lições, tá, relacionadas a vetores, vão ter também lições de tutoriais e também aulas. Então dentro do curso você aprende o Corel, tá, todas as ferramentas, e depois você tem também alguns exemplos práticos que você pode só assistir para aprender com vetor e também tutoriais, certo? Pois bem, nesta primeira aula eu acho muito importante esse assunto, que é o bitmap versus vetor, tá? É muito comum o pessoal ter essa dúvida aí, o que muda de bitmap para vetor. Então, vou mostrar alguns tipos de vetores e também alguns tipos de bitmap. Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Hoje eu não vou estar utilizando várias ferramentas, eu vou utilizar basicamente o círculo, tá? Um círculo simples para explicar sobre isso. E eu vou colocar esse círculo aqui, vou fazer um círculo perfeito, tá? Vou colocar esse círculo com uma borda bem grande, tá? Uma borda grande e uma cor. Basicamente isso aqui, ó, tá? Um círculo amarelo, tá um pouquinho maior, amarelo com uma borda preta. E daqui a gente vai partir para a explicação. Primeiro, o que é um vetor? Pessoal, vetor, eu vou explicar o vetor primeiro, que ele é bem simples, depois eu explico um pouco sobre o bitmap. O vetor, ele é uma tecnologia que ela cria formas através de cálculos matemáticos. Então, se eu for observar aqui essa figura, ela é um círculo perfeito, né? E ela foi composta por vetor. Se eu, por exemplo, vir aqui e colocar ela, eu converter em curvas, aí ela continua vetor, mas agora no modo curva eu posso ver os pontos, ó. Então ela tem um ponto aqui, ela tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e esses pontos eles formam a figura até tornar, né, ela redonda, né? Então são 4 pontos que juntos formam um círculo, tá? Porque ele é vetor. Se eu der um zoom, eu não encontro aqui, ó, os quadradinhos, né? Porque esses quadradinhos eu só vou encontrar em um bitmap. Então essa que é a diferença, tá? Para você abrir um vetor, você tem que estar utilizando um programa que suporte, tá, imagens vetoriais, tá? Então não é todo programa que suporta isso, tá? Alguns programas suportam, outros não. Então por isso que nem tudo é vetorial. Então, por exemplo, eu quero mandar uma imagem pelo WhatsApp, eu vou mandar uma imagem do tipo bitmap, entendeu? Que é mapa de bits, então uma imagem composta por quadradinhos, né? Então, como converter essa imagem para bitmap? Você no Corel vai criar tudo em vetor, tá? Porque o Corel ele é um programa vetorial, como por exemplo o Inkscape e também o Illustrator, né? Por exemplo, e outros, né? Programas vetoriais. Então, aqui dentro o que a gente faz? A gente cria a forma e exporta ela. Então, aqui eu vou fazer o comando Ctrl E, que é o exporta. Eu vou colocar aqui, ó, vou chamar essa figura de 001 e vou deixar aqui, ó, o tipo dela. Olha quantos tipos tem, ó. Vou deixar o tipo JPG. Então, JPG é o formato mais comum que existe. Exporto ele para JPG. Aqui eu escolho a qualidade da imagem, né? Isso aqui é uma configuração que eu vou ensinar em aula depois. Mas assim, resumindo, ela vai ter aqui, ó, vamos colocar aqui em pixels. Tem 570 por 570. Vamos colocar 500 redondo, né? Então 500 por 500 é a figura. Eu dou um OK, pronto. Então agora na pasta aqui, ó, eu tenho uma imagem salva JPG com 500 por 500, ó, 500 por 500 pixels. Se eu der um zoom, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar os quadradinhos aqui, ó, que formam essa imagem. Tá bem pequeno, quase não se percebe, né? Tem os quadradinhos aqui, ó. Tá? Perfeito, tá lá, ó, pixel. Se eu pegar essa imagem, pegar esse Corel aqui e salvar, ó, vou clicar em salvar, tá? Então se eu salvar ele no Corel 001, eu vou salvar esse arquivo com uma extensão chamada CDR lá, ó, CDR, que é a extensão do Corel. Então se eu abrir o arquivo CDR,
ele vai estar lá em curva, né? Ou seja, eu posso abrir aqui o arquivo e trocar a cor com um clique, por exemplo. Que ele é um arquivo editável, né? Então isso que acontece, certo? Eu posso mudar o tamanho também do círculo aqui, eu salvo lá, ó. E se eu mudo o tamanho do círculo, por exemplo, ó, agora tá bem grande o círculo, ó, 25 KB, tá vendo? E o do lado com 500 pixels, 27 KB. Vê a diferença? Um círculo muito maior. Se eu pegar esse círculo aqui, isso tá bem maior, né? Aqui no Domation aqui não muda muita coisa, porque a imagem ela é composta por vetores. Então essa que é a diferença. A imagem vetorial ela tem uma informação que diz, ó, temos um círculo com uma espessura de linha e com uma cor. Pronto, ele salva essa informação, a informação vetorial, e aí assim ele consegue fazer a imagem. O que faremos agora? A gente vai exportar, vamos exportar em outros formatos. Então eu coloquei aqui JPEG, a gente pode exportar também com o formato PNG, que é muito comum. Vou deixar 001 também. Então agora a gente tem o PNG, que nesse caso ele tem aqui, ó, o transparente, né? Ele tem a parte transparente. Então aqui é em pixels para ficar tudo igual. 500 pixels, tá? Então aqui a gente tem o PNG, agora 500 pixels, igual o outro. Ó, PNG, 500 pixels, 20 KB. JPEG, 500 pixels, 27 KB, tá? E o que mais, um outro formato muito usado também. Então a gente tem aqui o formato BMP, que é o bitmap. Esse aqui é um dos mais pesados que tem em termos de tamanho. Colocamos aqui em pixels, 500 pixels, tá? Por 500, ok. BMP, qual outro podia usar? Então, pegando alguns formatos, tem vários formatos, pegando alguns formatos mais comuns, assim, né? O GIF, né? O famoso GIF. Exporta GIF. Cadê o tamanho? Tem alguns que eu consigo mexer no tamanho. Aqui, transformações, que é onde está o tamanho. Pixels. Tá. Aqui temos o GIF, 500 também, 500 por 500. GIF. E mais um que eu vou colocar aqui, que é um tipo de vetor também, que os navegadores conseguem interpretar ele, que é o SVG. O SVG 001. O SVG está aqui. Aqui não tem pixel porque ele é vetor, né? Não usa nada aqui. Foi. Tá, beleza. Então na pasta a gente tem aqui os formatos. E esse aqui é uma cópia de segurança que o próprio Corel gera, tá? Até vou apagar para não confundir vocês. Então a gente tem aqui o BMP com 700 KB de tamanho. 700. A gente tem o GIF com 9 KB. A gente tem aqui o JPEG, que tem 27. Temos aqui o PNG, que ficou com 20. E o SVG, que ficou com 1 KB, ficou bem pequenininho. E o CDR, que é o CorelDRAW, com 25. Por que o SVG ficou tão pequeno, hein? Até vou abrir ele aqui, ele vai abrir no navegador, ó. Ele ficou pequeno por quê? O SVG. Ele ficou pequeno porque é um arquivo puro, não é editável, né? Então já está exportado. Posso até dar um zoom aqui, ó. Se eu der um zoom, ó, ele é vetor, ó, tá vendo? Então ele é um arquivo que ele não, por ele ser ele é um vetor que não é editável como é no Corel. Então o Corel ele tem esse tamanho um pouco maior aqui, 20 e poucos KB, porque ele tem um tamanho mínimo, né? Então por isso que ele ficou com esse tamanho aqui. Mas se fosse uma imagem bem mais complexa, seria bem menor. Então a gente tem alguns tamanhos aí. Então isso que é vetor e bitmap. Essa que é a diferença. Vamos abrir aqui o GIF. Todo o bitmap, o GIF, por exemplo, que é um bitmap, ele vai ter ali os quadradinhos, ó. Aqui, ó. Até esse aqui ficou meio poluído aqui na volta, né? Porque o GIF, ele é transparente, geralmente, né? O fundo, né? E o PNG também. Mas o PNG ele tem mais qualidade, ó. Tá vendo que é mais suave aqui e tal, né? Então, os tipos de imagem que possuem alfa,
que é a chamada ARGB, que é alfa com RGB, eles possuem transparência, que não é o caso do JPEG e nem do BMP. E o BMP, ele tem uma qualidade muito grande, apesar de tamanho, ó, uma boa qualidade, ó, qualidade muito boa, então não vê manchas, né? Só que ele é pesado, então é uma imagem mais pesada, bem mais pesada, tanto que aqui, ó, nesse caso, esse BMP 700 KB, né, contra 1 KB, por exemplo, desse vetor aqui. Então é por isso que as pessoas criam artes aí em vetor e salvam em vetor, também pela questão da facilidade. Tu clica aqui, ó, para mudar a cor, e também pela questão do tamanho, que o tamanho fica bem pequeno mesmo, né? Pessoal, então é isso aí. Para a primeira aula eu queria explicar a diferença de vetor e bitmap. Nesse curso a gente vai usar basicamente o vetor, porque é a base, né, do CorelDRAW. Então o curso todo a gente vai usar vetor. Na próxima aula eu vou explicar a diferença de CMYK e RGB, o que é muito importante, a diferença de CMYK e RGB. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.